Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Solange Tomiyama, sou doutora e mestre em Direito, advogada, coordenadora de curso e professora universitária há mais de 20 anos e venho aqui partilhar um pouco da minha vivência e da minha convivência com alunos universitários. No vídeo de hoje, eu vou contar uma história, a história que passou de aluna a chefe do seu antigo professor. O objetivo do vídeo é contar uma história que eu estou vivendo. Eu estou tendo a honra e a felicidade de, por ironia do destino, cruzar novamente os caminhos com um antigo professor. E me traz um pouco da reflexão de conduta, de postura, de respeito em sala de aula que a gente constrói durante a faculdade, para que depois, quando nós nos reencontrarmos, talvez tenham coisas boas ou coisas ruins para serem lembradas. E essa alegria que eu estou passando hoje, ela tem muito a ver com aquilo que já estava escrito para acontecer. Acredito muito nisso, tá bom? Bom, quem que é o professor? O professor é o professor Thales César de Oliveira. O professor Thales, ele é procurador de justiça, atuou durante muitos anos no Tribunal do Júri e é um apaixonado pela área enquanto promotor da infância e juventude. Ele que passou muito cedo no concurso público, quer dizer, aos 23 anos ele já era promotor de justiça, então já era alguém diferenciada por gostar de estudar, por ser um curioso, muito dedicado e muito inteligente. E na época que ele me deu aula quando ele acho que já tinha uns 5 anos de formado, ele era novo ainda, né? E não pense vocês, ele é um senhor, não, é que ele é muito precoce, então ele começou muito cedo, e aí em sala de aula ele já tinha a preocupação em passar lições que iam além do conteúdo programático. O que eu me lembro das aulas do professor Thales, além do vozeirão que ele tem, é da preocupação em esmiuçar o tema. Eu lembro que era sobre inquérito policial e ele passava os prazos e a contagem dos dias e ele explicava o porquê de uma forma até meio que lúdica para a gente lembrar com maior facilidade sobre esse conteúdo. E não só naquele rigor jurídico, mas de uma forma didática para que nós lembrássemos, e são lições que eu lembro até hoje. E eu lembro ainda que em sala de aula, todo mundo queria ter a aula com ele porque todo mundo falava muito bem da didática dele, mesmo novo, ele se preocupava com o aluno e eram salas gigantescas, salas com mais de 100 alunos. E ele se preocupava em passar lições de ética, moral, respeito, de empatia, de conquista, de estímulo. Olha, você vai conseguir, de técnicas de estudo. E como é que se deu esse reencontro depois de mais de 20 anos? Ora, o professor Thales ele só deu aula em um semestre, e aí depois ele acabou mudando, né, ou pegando outras turmas, e depois ele mudou para São Paulo e acabou assumindo aulas em outra faculdade. E passados 20 anos, eu estava à procura de um professor, especificamente de direito penal, e que teria que ser titulado. E curiosamente, na faculdade da qual eu coordeno, estava tendo um evento, e a esposa do professor Thales, a doutora Patrícia, ela havia sido convidada e ela ficou encantada com o local e ela deixou, né, externar que, nossa, eu acho que o meu marido gostaria muito de dar aula aqui. E aí, manda o seu currículo, mandou o currículo chegou nas minhas mãos e eu levei um susto. Eu falei, nossa, é o meu professor. Mas será que ele está em Mogi? Será que ele está na região? Mas será que ele, enquanto procurador, vai ter interesse em vir dar aula? Ele já deve estar bem estabilizado, já com outros compromissos. E, de fato, ele tinha largado, né, deixado de dar aulas fazia um tempo. Mas quem é professor, uma vez, é sempre professor. E aí eu entrei em contato, ele, de fato,
disse que tinha interesse em participar do processo de seleção. Pois eu marquei a aula teste com ele, né? Eu já sabia como é que era a aula, mas eu tinha que atender ao protocolo da faculdade. E do mesmo jeito que ele deu aula para a comissão avaliadora, ele dava aula em sala de aula. Eu sabia exatamente como ele abordava, eu sabia exatamente o jeito de falar, o uso da lousa, a preocupação se estávamos todos entendendo. Enfim, ele deu um show nessa aula teste. E aí, a minha relação com ele, eu tive que relatar que eu era aluna. Eu acredito que ele não lembre, né? Eu até perguntei e ele disfarça, mas acho que ele não lembra, porque eu era uma aluna mais tímida, eu ficava, né, bem no canto, eu não era muito de falar, não era muito de chamar atenção, não. E aí, por eu ter essa lembrança dele, eu sempre fiquei muito nervosa, né? Com o passar do tempo, isso foi acabando. Mas um nervoso de respeito, sabe? De, ai, será que eu vou chamar atenção? Será que eu vou passar orientação para ele? Justamente por quê? Porque ele agora era meu colega de trabalho. E com o passar do tempo, a nossa relação começou a se estreitar e aí eu comecei a dividir com ele algumas coisas de sala de aula, alguns tratos em relação aos trabalhos dos alunos. E aí surgiu a oportunidade de, então, mais à vontade, né? Aí eu falei assim, olha, nós vamos ter um evento, o senhor não quer dar uma palestra? Se não bastasse uma, mais duas. E ele prontamente aceitou, porque era para falar da paixão dele, que era o Tribunal do Júri. Lá, ele começou a contar, além dos aspectos técnicos, ele começou a dar uma aula que eu comecei a me sentir emocionada por aquela situação. Meus alunos estavam ouvindo tudo aquilo que eu, aluna, ouvi. E aí, de repente, assim, eu me senti um orgulho, uma honra. Aquilo tomou conta do meu coração, que eu falei, gente, que privilégio que é isso, poder contratar alguém que tanto me ensinou. E aí, eu confesso para vocês que, assim, ele deixou vários ensinamentos aos alunos, os alunos ficaram encantados, me causou um problema danado, que agora todo mundo quer ter aula com ele. E aí, recentemente, nós tivemos uma questão jurídica que envolvia criança e adolescente, e ele prontamente não só me acolheu, mas me ouviu, ele trocou ideias comigo, ele ficou mais de 1 hora comigo no telefone para me ajudar e para dizer que eu daria conta de superar e de conseguir desatar esse nó que foi esse grande problemão. E ele deixou 2 grandes lições em relação à dúvida. Não se contente com a dúvida. Se você está com dúvida, vai atrás e levanta a bunda e fala assim, olha, eu não sei, mas eu quero saber. Eu não sei, mas eu tenho curiosidade de saber. Não fique com a dúvida. Não fala, eu não sei e acabou. Você tem que ser um curioso para sanar essa dúvida. E a segunda lição foi uma frase, um verso da Clarice Lispector, que ele usou na dissertação de mestrado, que eu tomo licença de ler para vocês. Antes de julgar a minha vida ou o meu caráter, calce os meus sapatos e percorra o caminho que eu percorri. Viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas e as minhas alegrias. Percorra os anos que eu percorri, tropece aonde eu tropecei e levante-se assim como eu fiz. Então, só aí poderás julgar. Cada um tem a sua própria história. Não compare a sua vida com a dos outros. Você não sabe como foi o caminho que eles tiveram que trilhar na vida. Lindo, né? Bom, e o que a gente conclui com tudo isso? Ora, que nós temos que ter muito cuidado com a nossa postura. Se vocês lembrarem, eu fiz um vídeo que o professor me distratou e eu jamais o contrataria, porque se ele me distratou, enquanto aluno, ele ia distratar o meu aluno também. Do contrário, a mesma coisa. Se eu fosse uma aluna tranqueira, o professor Tales jamais aceitaria trabalhar comigo, porque ele ia falar, nossa, mas ela era horrorosa como aluna e deve ser horrorosa como coordenadora. Então, olha a importância de você manter uma postura ética e uma postura adequada para as pessoas lembrarem sempre do bem
e do bom profissional que você é. Porque pode ter certeza, os caminhos se cruzam. E sim, é possível você trabalhar com quem você admira demais, quase que como uma tiete ou uma fã de carteirinha. No começo você controla a emoção, mas depois você percebe que aquela pessoa, ela é humana, ela é real e que ela só é extraordinária. E ainda que é impressionante como é necessário cultivar os relacionamentos com as pessoas, porque as portas se abrem e os reencontros, eles são fabulosos, principalmente para nós professores, porque eu não sei, eu nunca perguntei para ele, mas imagina só a alegria dele em ver um aluno que aprendeu com ele, hoje poder estar desempenhando uma função jurídica com alguns ensinamentos que ele fez enquanto professor, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que não sabe ainda como trabalhar, não sabe se de repente eu faço já uma carreira logo nos bancos acadêmicos e que de repente se interessa por assuntos como este que eu divido aqui no canal com muito, muito, muito carinho. Espero que vocês gostem e se inscrevam, tá bom? Para que recebam mais e mais vídeos com conteúdo direto daquilo que eu faço com muito carinho daqui para você daí desse lado. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.